Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre estrutura condicional de programação. É uma estrutura que a gente vai usar no nosso código, que ela é muito útil aí para a gente, muito usada na programação, e nós vamos usar ela muito aí nos nossos projetos com Arduino, tá? E como é que ela funciona? O que é a estrutura condicional? Quando é que eu uso ela? Eu uso quando eu quero fazer algo somente quando alguma coisa acontecer. Quando uma condição acontecer. Então, por exemplo, eu quero acender esse LED aqui quando o botão for apertado. Então, eu tenho uma condição, que é o botão ser apertado, e eu tenho um comando, que é acender o LED. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Eu tenho um LED conectado no pino 2 do Arduino. Então, eu estou usando o pino 2 como uma saída, porque o LED é um dispositivo de saída digital. E eu tenho um botão conectado aqui no pino 3 do Arduino. Estou usando o pino 3 como uma entrada, porque o botão é um dispositivo de entrada digital. Esse botão, eu estou usando ele com o resistor aqui de pull up. Por que de pull up? Porque quando o botão não está apertado, então essa perninha não está conectada com essa, eu não tenho passagem de corrente aqui, porém eu tenho aqui, ó, saindo dos 5 volts, vindo por aqui, passando por aqui, sobe, passa pelo resistor, sobe aqui e vai pelo fio até lá no pino 3. Então está chegando aqui 5 volts. 5 volts o Arduino lê como o número 1. A gente viu isso antes na seção de entradas digitais, né? Já quando o botão está apertado, eu tenho passagem de corrente aqui entre os dois pinos. Então o botão está apertado, faz com que esses dois pinos aqui se liguem. E aí eu tenho a passagem aqui do GND, né, de 0 volts, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, chega aqui no fio e sobe lá pelo fio até chegar no pino 3. Então, chegando 0 volts aqui, eu estou conectando no GND, o Arduino lê isso como 0. Então, neste caso aqui, botão solto, pull up, chega aqui 1, 5 volts, né, 1, botão apertado, chega a 0. Eu poderia estar usando o contrário, né? Está usando aqui como pull down, então eu ligo o resistor no GND e a outra perninha no 5 volts. Nesse caso eu vou ter o contrário, o botão solto, não tenho passagem aqui de corrente, então estou ligando o GND aqui, 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 passa pelo fio, chega aqui no 3, GND, que o Arduino lê como 0. Já quando eu aperto o botão, vai acontecer o contrário. Vai chegar aos 5 volts lá, porque vai vir por aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa pelo fio, chega aqui, o Arduino lê como 1. Então, com o botão apertado, a corrente vai preferir passar por aqui, porque aqui tem um resistor. Com o botão solto, o único caminho que ela tem é pelo resistor. Então, por exemplo, nós vamos deixar assim, com o resistor de pull down. Poderia estar usando o contrário, só ia inverter minha lógica, né? Neste caso aqui, botão apertado é 1, solto é 0. Neste caso aqui, botão apertado é 0, solto é 1. E aí vamos dar uma olhada agora na programação. Como é que a gente programa para essas coisas acontecerem, né? Então, deixa eu puxar mais para o lado aqui, vou abrir aqui o código, colocar em blocos mais texto. Deixa eu apagar o que está aqui dentro. Então tá, aqui eu tenho os blocos, né? O início é o meu setup aqui e o para sempre é o meu loop. O Tinkercad deixa sempre esse delay aqui de 10 milissegundos. Está escrito aqui, ó, esperar um pouquinho para melhorar a performance da simulação. Então é só porque é uma simulação o Tinkercad adiciona isso aqui, tá?
No programa que a gente manda para o Arduino não precisa dessa linha aqui. Bom, aqui em controlar a gente tem esse bloquinho aqui, ó, C então. Então, ó, coloquei aqui, ele gerou isso daqui, ó, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, if em inglês é C, entre parênteses aqui vai ser a minha condição, que é o que vai estar dentro desse octógono, e entre as chaves vão ser os comandos que eu quero executar se a condição for cumprida. Ou seja, os blocos que eu vou colocar aqui nessa área em branco. Então vamos lá. Eu posso usar aqui um bloquinho de matemática, vou puxar esse daqui, e vou mudar aqui para igual. Então vejam que apareceu aqui na condição, 1 igual a 1. Então, aqui na linguagem do Arduino, a gente tem que usar 2 iguais para equivaler ao igual da matemática, né? Então, esse aqui é o sinal de equivalência. Então, se 1 for igual a 1, executa o que está entre as chaves aqui, executa o que tiver aqui dentro. Então, é óbvio que 1 é igual a 1, sempre vai ser, isso nunca vai variar. Essa condição sempre vai ser verdadeira. Eu vou deixar assim por enquanto, e eu vou colocar aqui o bloco para ligar o nosso LED. Então, o LED está no pino 2, eu quero acender ele, sinal alto. Vou iniciar a simulação, só puxar um pouco para o lado aqui. Ó, o LED está aceso e está sempre aceso. Por quê? Porque 1 é igual a 1. Essa condição é verdadeira. Então isso aqui não está fazendo nada para a gente. O que a gente quer usar na realidade é isso daqui, ó. Ler o pino digital X. No caso vai ser o 3, né? E eu vou colocar isso aqui, ó. Então, deixa eu tirar um pouco o zoom. Nosso botão está no pino 3. Agora sim, ó, eu estou fazendo uma comparação entre a leitura do pino digital, entre a leitura do estado do botão, que às vezes é 0, às vezes é 1. Depende dele estar apertado ou estar solto. E aí eu estou dizendo, ó, quando a leitura do botão for igual a 1, nesse caso, quando que ela é igual a 1? Ela é igual a 1, eu estou usando o resistor de pull down, quando eu aperto o botão. Quando eu solto é 0. Apertado 1, solto é 0. Então, quando a leitura digital do pino 3 do botão for igual a 1, ou seja, quando o botão estiver apertado, acende o LED. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O comandinho que a gente tem que usar, que equivale a esse bloquinho roxo aqui, ó, é digital read com R maiúsculo, tudo junto. Abre parênteses, fecha parênteses e dentro dos parênteses coloca o número do pino onde o nosso botão está conectado. Então, se a leitura do botão for igual a 1, ou seja, se o botão estiver apertado, executa o comandinho para colocar sinal alto no pino 2. Então, o comando é digital write com W maiúsculo. Vamos dar uma olhada no que acontece ali agora. Inicia a simulação, o LED está apagado. Aperto o botão, o LED acende. Porém, eu solto o botão e o LED continua aceso. Por quê? Porque eu dei um comando aqui, ó, quando o botão for apertado, ele acendeu o LED. Mas eu nunca disse para ele apagar quando eu soltar o botão. Então eu posso usar um outro comando, que na realidade vai ser quase igual a esse. Ó, eu vou até duplicar aqui, colocar aqui embaixo. Agora eu vou dizer, quando a leitura do botão for igual a 0, então todo esse bloco aqui equivale ao botão estar solto. Então quando o botão estiver solto, manda sinal baixo lá no LED que está no pino 2. Então agora sim, ó, eu coloquei um novo if aqui, um novo C. A minha condição é essa daqui, que é igual a todo esse bloco verde e roxo. E essa linha aqui equivale a esse bloco azul. Manda um sinal digital no pino 2 e esse sinal é baixo. Então vamos lá, inicia a simulação. Cliquei e acendeu, soltei e apagou. Segurando aceso, solto, apagado. Segurando aceso, solto, apagado. Beleza. E se eu usasse o resistor ao contrário aqui? Então vou usar um resistor de pull-up. O que vai acontecer é que eu tenho que mudar a lógica aqui, ó. Vamos, antes de mudar a lógica, iniciar a simulação.
Agora está acontecendo ao contrário. Botão solto, LED aceso, apertado, apagado. Solto, aceso, apertado, apagado. Se eu quiser que funcione como antes, eu tenho que inverter aqui, ó, colocar 0 e 1. Agora, botão solto, apagado, botão apertado, aceso. Então, são opções que a gente tem de conexão aqui, né? Então, essa é a estrutura condicional C. If. If em inglês, C em português. Então, se algo acontecer, faça isso daqui. Aqui a gente está usando duas condições C. Uma para a condição do botão estar apertada e outra para a condição do botão estar solto. Mas existe uma outra estrutura condicional aqui, que é a C, se não, que é essa daqui, ó. Se algo acontecer, faz isso, se não, outro, faz isso. Então, ao invés da gente usar esses dois bloquinhos, com duas condições, a gente pode usar só esse bloco aqui. Então, eu vou colocar essa condição aqui, esse aqui, e agora eu vou apagar esses aqui. Opa, deixa eu fazer do zero, peraí. Então, ó, se o meu botão estiver apertado, é apertado aqui, deixa eu ver como é que tá. Não, aqui tá solto. Eu vou até mudar aqui. Vamos voltar o resistor para pull down. Aí quando o botão está apertado é 1, quando está solto é 0. Então, se o meu botão estiver apertado, né? Se a leitura dele for 1, pelo Arduino, define o pino 2 como alto, acende o LED. Se não, se a leitura do meu botão não for 1, faz isso aqui. Como eu só tenho duas opções aqui, o botão ou ele é 0 ou ele é 1, esse meu se não é ele ser 0, é ele estar solto. Só tenho duas opções, ou o botão apertado ou solto. Então, se a minha condição é ele estar apertado, acende o LED, o que me sobra é ele não estar apertado. Aí eu apago o LED. Então, ó, vamos só olhar aqui, iniciar a simulação, LED apagado, apertei aceso, soltei apagado. Apertei aceso, soltei apagado. Então, mesma coisa que a gente fez antes. Porém, usando uma outra estrutura, que é a C, se não. If, else, em inglês. Então, até aqui é a mesma coisa que a gente tinha antes. Ó. Se a leitura do pino 3, que é o botão, for igual a 1, ou seja, se ele está apertado, acende o LED que está no pino 2. Se não, apaga o LED que está no pino 2. Então vejam que eu não precisei colocar uma outra condição aqui. E aí, só a título de exemplo, eu não preciso colocar só um comando aqui, eu posso colocar várias. Então, digamos que eu queira piscar o LED de uma maneira mais rápida quando o botão está apertado e de uma maneira mais devagar quando o botão está solto. Então, ó, se o botão está apertado, pisca o LED com um intervalo de meio segundo. E se o botão está solto, pisca o LED com um intervalo de 1,5 segundo. Então vejam que eu coloquei aqui 4 comandos aqui e mais 4 aqui. Posso colocar quantos eu quiser aqui dentro. Então vou iniciar a simulação. O LED está piscando mais devagar, com um intervalo aí de 1,5 segundo. Vou apertar. Está piscando mais rápido ali, com intervalo de meio segundo. Soltei, piscando mais devagar. Apertei, piscando mais rápido. Então aqui é só como exemplo, né? A gente está utilizando um botão e um LED, mas essa lógica aqui vale para várias coisas, como a gente vai ver nos nossos desafios práticos.